as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde. Bem-vindos de novo a mais um programa Contas a Direito. Eu sou o Manuel Gomes e comigo em estúdio, como sempre, tenho o prazer de ter a Madalena Marques. Olá, Madalena. Manuel, viva! Olá. Boa tarde. Boa tarde. Madalena, para hoje propunha que estamos a chegar ao final do ano. Propunha-te falarmos de uma coisa que às vezes é um bicho de sete cabeças para as pessoas, que é o e-fatura. Eu vou dizer-te uma coisa. Não é um bicho de sete cabeças, mas é um pouco aborrecido. Ter que ir ao portal, clicar em cada uma das faturas, associar se aquela despesa tem a ver com a atividade ou não tem. Eu gostaria... Madalena, isso vais-te já para um ponto. Tu tens que fazer isso, porquê? Porque tu tens uma atividade independente para além do resto. Mas para os trabalhadores, por conta de outra, isso já não se põe. Já não tem a que optar entre a atividade... Ou não atividade. Exatamente. Tem a que optar por outras coisas que já vamos falar a seguir. E é curioso que eu agora, há bem pouco tempo, quando fui ao portal fazer, algumas verificações das minhas faturas, apercebi-me, se eu estiver errada, por favor, corrige-me, que foi aberta uma nova hipótese que é parcialmente afeta a atividade. Sim, não sim, é? Sim. Portanto, antes era afeto ou não afeto. E este ano eu deparei-me com isso, parcialmente afeta a atividade profissional. Porquê? Vamos pegar no teu caso. Pronto, tens uma atividade independente e trabalhas em casa. Ora, tens custos em casa para essa atividade. Vamos esquecer, ou nem esquecer se tens um escritório ou não tens, não interessa. Claro. Não tens um escritório, só trabalhas em casa. Então, tens uma parte da eletricidade, uma parte da água, uma parte da renda que podem ser afetas a essa atividade. E então, tu podes lá pôr que é parcialmente o gasto da eletricidade, o gasto do telefone, o gasto da água, outros gastos podem ser afetos à atividade parcialmente. Mas no caso da renda, vais ter que, da renda, ou ser uma habitação própria, claro, da despesa, terás que comunicar à AT que naquela casa tu tens uma parte que é dedicada à atividade empresarial. É curioso porque eu também não tinha despesas nessa condição de serem parcialmente afetas a uma coisa ou parcialmente afetas a outra, e portanto a minha opção foi sempre entre afeto ou não afeto. Pronto. Okay. Mas de facto reparei nessa nuance curiosa, mas já não estou a gostar do que estás a dizer, que se eu escolher o afeto parcialmente vou ter que fazer comunicações à AT. Tens que comunicar à AT que, para além de ser a tua residência habitual, é também o teu estabelecimento estável. Exato, é o teu estabelecimento estável. Exato. Se tu te lembrares na modelo 3 do IRS, tem lá uma coisinha que se diz: tem estabelecimento estável, sim ou não? Eu vou dizer-te uma coisa, Manuel, agora vou aqui fazer uma confissão em direto. Eu não preencho a minha declaração de IRS. Pois isso é normalmente, ainda bem, porque isso também é uma função que nós contabilistas normalmente prestamos. Exatamente. O contabilista porque ainda não se chegou ao ponto como é o caso dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, nenhum contribuinte consegue falar com o IRS, não é? Que é a autoridade fiscal dos Estados Unidos, sem ser com um contabilista. Por isso, tudo tem que passar por contabilista. Cá em Portugal, o contribuinte não se pode dirigir diretamente. Não se pode dirigir. Todos os contribuintes nos Estados Unidos têm que ter um contabilista. Cá caminha-se um pouco para isso. Porquê? Porque é uma especialização, não é? Claro. Embora a gente saiba que há alguns contabilistas nos Estados Unidos que têm grandes fraudes. Mas isso é outra questão, isso é em todo lado. Em todo lado. Como cá há grandes banqueiros a cometerem fraudes. Claro. Mas cada vez mais avança-se para isso, é a especialização das coisas. Cá em Portugal é que se permite que
que toda a gente faça uma declaração de IRS, com os grandes problemas, e também é por causa disso que cada vez mais está a ser automatizada quase a declaração pré-preenchida, não é? Pré-preenchida para evitar certos problemas que havia com as pessoas. Manuel, essa parte do pré-preenchido a mim agradava-me imenso, sabes? Se automaticamente, mas bom, enfim, o programa talvez não o permita. Envolve outras questões, que é uma questão também de proteção de dados. Cada vez mais, e do e-fatura tem havido alguns problemas sobre isso, que é dar o poder ao Estado, que já dissemos somos todos nós, mas pronto, a autoridade fiscal de ter conhecimento de tudo aquilo que tu fazes. Vai um pouco contra a liberdade e contra a democracia que nós queremos viver, não é? Ok, um controle sobre é que aí começa a haver um controle total. Manuel, agora que falas disso, eu lembro-me de que muitas vezes nós ouvimos o seguinte comentário. Por exemplo, quando vamos a um restaurante, quer fatura? E ouve-se, não, o Costa não tem que saber onde é que eu almocei. Não, eu costumo brincar com isso. Eu costumo brincar, às vezes... Algumas vezes não peço fatura porque já entreguei os limites, que é outra coisa que está no e-fatura. Claro, evidente. Não vale a pena estar a pedir fatura, embora eu reconheça que possa permitir fuga para o outro lado, mas e às vezes costumo brincar a dizer, não quero que a autoridade fiscal saiba aquilo que eu como e bebo, não é? Embora eu saiba que eles não... Aí não chegaram, é precisamente aí que está a proteção de dados. Sim. É que esse detalhe eles não conseguem... Só sabem que o contribuinte X gastou X da taxa tal e da taxa tal. Exatamente. Podem deduzir, não é? Claro, Podem deduzir, porque no restaurante 13% é comida, 23% é bebida, se 23% se bebeu mais bebida, ou se comeu mais. Ora, isso pode-se deduzir, não é? Mas Manuel, vou dizer-te que este programa, vamos dizer assim, este programa informático subjacente à e-fatura tem, obviamente, enormes vantagens, facilita imensa comunicação. Aliás, acho que um dos meios que nós temos vindo a usar e que a mim me parece extraordinariamente benéfico é realmente usarmos a informática, usarmos tudo o que é tecnologia em nosso favor. Sim. E, portanto, os papéis deixaram de estar subjacentes a isto. Eu lembro-me que ainda não é bem. Mas nota, eu ia dizer, por exemplo, no meu caso, o meu contabilista não me pede os meus papéis. Entendes? Sim. Ou seja, toda a documentação associada ao meu IRS, seja a farmácia, não é? Seja a farmácia, seja a fatura da oficina do carro, ou seja... Há coisas que têm que outras pedir. coisas. Há coisas que têm que pedir, porque é isso que eu queria chegar aí. Então diz-me lá, porque ele não me pede nada. Na parte individual, vamos supor que é um trabalhador por conta de outra, por isso simples, não tem mais nada. Há uma parte que no e-fatura ele tem que validar lá as faturas. Sim. Tudo o resto está preenchido. O que falaste. O carro normalmente está preenchido, a não ser que haja aqui alguns parâmetros, o cabeleireiro, a farmácia, está tudo. Mas, por exemplo, chega aos supermercados, não está nada preenchido. Okay. E pode-se dar também o caso de a oficina de automóveis também não está preenchido. Isto porquê? Porque essas empresas que tenham mais que um CAI, o CAI é o Centro de Atividades Empresarial, não é? Nós vamos ter que dizer para que é que aquilo foi. Se tu reparares, todas as tuas faturas de supermercado, nenhuma está validada. Não tens uma validada. Porquê? Porque tu vais ter que dizer se aquilo é comida, se aquilo é... Se é despesas gerais familiares, se aquilo é alimentação, porque os supermercados também já têm só a parte da alimentação, restaurante, por isso tu vais ter que validar. E é isso que as pessoas têm que ter cuidado. Vão chegar ao fim do ano e têm, se não for mudado até ao dia 15 de fevereiro, ao final do mês de fevereiro, ao final do mês de fevereiro, para validar as faturas. 25, e é importante. Peço desculpa, não é 15, é 15, 25. Até o dia 25 de fevereiro de 2022 temos que ter as faturas todas validadas. validadas. E as pessoas têm que ter cuidado nessas. Porquê? Porque aí pode valer até
€750 de abatimento, é no IRS, o que é significativo. Muito significativo. Não é? Por isso as pessoas têm que ter cuidado, porque a grande maioria delas já estão validadas. Têm que ter cuidado com aquelas que não estão validadas. Aliás, agora praticamente não é fatura, já só aparecem todas aquelas que necessitam de validação. Quando a pessoa entra não é fatura e pede para validar faturas, ela vai dizer, olha, tem X faturas por validar. Exatamente. E normalmente são essas dos supermercados que Aliás, vou-te dizer que essa página, a configuração da página também mudou em relação ao ano passado. Mudou francamente. E está, até te vou dizer, para mim, mais simples, sim. mais intuitiva. Sim. Pronto. E ainda faz outra coisa. Se tu carregares, é giro, tem lá depois aqueles símbolozinhos para carregar. Exatamente. E se carregares num símbolo que o fornecedor não tenha, ele vai dizer que não é possível validar porque o fornecedor não tem esse CAI. E aqueles símbolozinhos são os tais CAIs. Exatamente. E são, por sua vez, os grupos de despesas em que podemos vai cair, obter benefício. Exatamente. Sobre esse benefício, podemos dizer que é uma percentagem sobre o IVA. Não é sobre a despesa total, mas é sobre o IVA que se pagou naquela compra. Ok, perfeito. Olha, tem uma coisa curiosa que eu não tinha consciência. Eu pensava que o valor a considerar era o valor da despesa. Não. É o valor então, só do IVA. É só o valor é sobre o valor do IVA. Sobre o valor do IVA, que é uma determinada percentagem que nós somos reembolsados dessa percentagem. Mas vai abater à matéria coletável? Vai abater à matéria coletável automaticamente. Perfeito. Abate logo, é daquelas, pronto, há vários abatimentos na matéria coletável que são automáticos e essa é logo feita automaticamente. Ótimo. E quando as pessoas vão ao site e vão fazer a declaração de IRS, vão lá reparar que tem uma parte que diz despesas a considerar ou uma coisa assim, já não me lembro agora do nome técnico que aquilo tem, e vão lá ver que está lá e diz perfeitamente o que é. E se a pessoa entrar no coisa, também diz que olha, já sobre despesas gerais e familiares já tem tanto, sobre mecânicos todos, sobre cabeleireiros outros, sobre os animaizinhos, porque também são elegíveis, outro, e pronto, e depois aquilo faz o bolo até €750. Perfeito. Olha, Manuel, vou deixar aqui reforçar uma nota. Até dia 25 de fevereiro de 2022 há que validar as faturas no e-fatura para podermos depois beneficiar na nossa declaração de IRS destes descontos, não é? E vamos ter que não falámos de outra coisa, que isto é fatura também é uma medida de combate à evasão fiscal. Sem dúvida. Obrigar toda a gente, porque depois há uma comunicação de cada contribuinte, emitente da fatura. E quando estavas a dizer que o teu contabilista não pede as faturas, atenção às pessoas que têm, que para além de trabalhadores contador, são o chamado trabalhador independente, ou mesmo só trabalhador independente, que guardem as faturas. Ou então que contratem um sistema de arquivo digital, que já é possível. Aí já há muitas soluções informáticas que têm o arquivo digital e aí sim podem tirar a fotografia, guardar a fotografia no arquivo digital e depois deitarem fora. Mas atenção que tem que ser arquivos digitais que estejam reconhecidos pela AT. Muito bem. E deixamos mais uma dica. Vamos ter que terminar. O tempo voa. Deixo só mais uma nota aos nossos ouvintes. Estamos no YouTube, nas redes sociais, em radioava.global. Todas as semanas, às 18 horas. Exatamente, mais sexta-feira, ou menos, não é? Sexta-feira. E aguardamos pelos contactos, pelos comentários, pelas dicas sobre temas que gostariam de ver abordados por nós. Porque... E depois as correções, como temos alguma incorreção. Também, como é óbvio, porque nós estamos aqui numa missão de serviço público, não é? Muito obrigada, Manuel. Boa tarde a todos. Boa tarde, até para a semana.